Aproveitando que você está de pé, pega a sua Bíblia no livro de Atos capítulo 9. É uma história muito conhecida e fala da conversão dos maiores missionários da palavra de Deus. Um dos homens que é um grande exemplo de levar o evangelho a toda criatura, que superou todas e qualquer dificuldades. Um homem que nos ajudou e nos ensinou o que é realmente viver pela fé. Atos capítulo 9. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mandar um abraço aos nossos ouvintes da Rádio Web Viver Feliz também, que tem nos acompanhado. Eu gosto sempre de frisar, esse mês a nossa rádio está completando um ano e estamos tendo uma média de 1.100, 1.200 ouvintes por mês, para a glória de Deus. Isso porque não fazemos muita divulgação, mas a palavra de Deus tem sido levada através dessa rádio. E a gente se alegra por isso, que Deus tem feito grandes coisas. Amém? Diz o seguinte: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Versículo 3: em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Versículo 4: ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Versículo 5: Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Versículo 6: entre na cidade e alguém lhe dirá o que você deve fazer. Versículo 7: os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, e eles levaram para mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. E ele disse: eis-me aqui, Senhor. Versículo 11, ele diz: Senhor, lhe disse, vamos à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo, e ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a ver. Versículo 13, respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Versículo 14, ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, esse homem é o meu instrumento escolhido. Guarde essa palavra: este é o meu instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Versículo 16: mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. No versículo 17: então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Versículo 18: imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer recuperou suas forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Versículo 20: logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. E todos que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir Jerusalém, aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Versículo 22 e último, até aqui, somente até aqui: todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus Cristo é o Senhor. Amém?
Pai, em nome de Jesus, essa tua palavra que o Senhor colocasse em nosso coração para compartilhar com a tua igreja. Senhor, toma nossas vidas em tuas mãos, ó Pai, toma nossa mente, abre, Senhor, nosso entendimento, discernimento para levar a tua palavra, Senhor, que não é minha. Faça o teu querer nessa noite, faça o teu mover, Deus. Tira, Senhor, todo empecilho, tira, Senhor, toda barreira, Senhor, que possamos alcançar algo além daquilo que nós enxergamos aqui com nossos olhos. Faça algo diferente nessa noite, Deus, em nossas vidas. Fala aos corações, ó Pai, daquele que está sedento, aquele que se moveu para estar neste lugar, esse irmão que está nos acompanhando pela internet, esse que está nos acompanhando pela rádio. Seja o Senhor, o Deus que venha bradar neste lugar, seja o Senhor a tua voz que venha falar aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, aleluia. O tema que nos foi colocado no coração sobre essa mensagem seria instrumento de Deus, aleluia. Obrigado, irmã, Deus abençoe. Instrumento de Deus. Quando falamos de instrumento de Deus, nós vemos, eu pude ler isso, nós lemos, até falei, tem a ênfase nisso que eu acabei de dizer, da vida de um homem que perseguia, da vida de um homem que vivia segundo o governo daquele momento. O Império Romano, ele tomava conta de quase tudo, ele mandava, e ele era um homem da lei. Saulo, um homem que mandava ordens para prender aqueles que falavam de Jesus, aqueles que criam em Jesus. Ele perseguia, ele mandava prender, fazia coisas horríveis contra a vida dos cristãos. Mas chegou um dia em que ele teve um encontro real com Deus. E o interessante é que ele não buscava, mas Deus já estava à procura dele. Deus o encontrou, Jesus Cristo o encontrou e mudou a vida dele. Mas para que ele enxergasse aquilo, para que ele entendesse aquilo, Deus fez com que ele ficasse 3 dias ali cego. E a palavra diz que ele ficou até sem comer. O interessante é que muitas vezes na nossa vida nós precisamos passar por situações, nós precisamos passar por vários problemas para entender e buscar realmente quem é Deus. Nós passamos por tantas coisas às vezes, que nos colocamos até como se fosse Saulo. Pessoas às vezes que falam do Evangelho, riem do Evangelho, mas na hora que a situação aperta, eu preciso desse Evangelho, eu preciso desse Jesus. E nesse caso aqui foi um pouquinho só diferente, porque Jesus foi até Saulo. E eu quero te dizer algo, meu irmão, não importa onde você esteja, mesmo que você tente correr de Jesus, você não consegue. Ele vai até você. Jesus vai encontrar os seus. E eu lanço uma palavra sobre a tua vida. Você que tem orado por aqueles que você ama, por aqueles que estão desviados, por aqueles que estão afastados, por aqueles que não conhecem Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Jesus vai de encontro a essa vida, porque a sua oração será respondida. Amém? Então nós vemos aqui uma situação de um homem que tinha tudo para dar errado, mas foi o homem que fez tudo certo. E aí ele teve um encontro, e o interessante é que Deus se preocupou com detalhes. E quando Deus faz coisas, Ele faz coisas maravilhosas. Eu disse aqui uma vez que Deus não é homem, mas Deus faz. Quem conhece as mulheres aí sabe. Deus não é homem, mas Deus faz. Deus mostra, Deus faz. E Deus colocou detalhes sobre a vida do profeta Ananias, explicando os detalhes da forma que ele poderia encontrar Saulo. E ele, todo temeroso, ficou com medo, mas ele foi adiante, seguindo a ordem de Deus. E muitas vezes Deus quer usar a tua vida para que você seja um Ananias na tua casa, lá no teu trabalho, na tua escola. Seja você Ananias até mesmo dentro da igreja, e muitas vezes você se cala. Eu quero te dizer algo, meu irmão, abra a tua boca, porque Deus quer te usar.
Se você se colocar à disposição do Espírito Santo de Deus, Deus quer levantar aqui Ananias, Deus quer levantar aqui Elias, Deus quer levantar profetas que têm compromisso com a palavra de Deus. E se você que tem um compromisso com a palavra do Senhor, eu quero te dizer uma boa nova: Deus vai te usar aonde quer que você esteja. Aleluia. E aí a gente leu a história aqui e o que aconteceu. No versículo 15 eu queria fazer ênfase a este versículo. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. O interessante é que se a gente olhar para esse versículo, a gente vê que Deus não está prometendo riquezas para ele, Deus não está prometendo mansões, Deus não está prometendo curas, Deus não está prometendo nada. Ele só está prometendo a ele, falando que ele é um escolhido para levar o nome do Senhor a todos os lugares que ele passasse. E às vezes quando a gente entra na igreja, a gente pensa que Deus vai fazer da gente se tornar homens e mulheres ricos. A gente pensa que Deus quer fazer a gente pessoas assim, muito no nível muito acima de outras pessoas. Eu quero te dizer, quanto mais profundo você buscar, mais na humildade você descer, mais a casa do oleiro você descer, mais Deus vai te usar, porque do pó nós viemos, do pó voltaremos. Então temos que estar mais perto de Deus. Quanto mais cara no chão, quanto mais joelho no chão, mais a presença de Deus. Quando eu penso que eu estou no alto, eu tenho que estar mais embaixo na presença do Senhor, buscando. Aleluia. Por quê? Deus escolhe as coisas loucas. Deus poderia ter escolhido os discípulos. Aliás, Jesus tinha preparado já 12 discípulos. Jesus já poderia ter preparado um deles para fazer o que Paulo fez, mas não. Aqueles já tinham direcionamento. Precisava de alguém para mudar a história. Precisava de alguém para fazer história. E Deus quer usar a tua vida para fazer história. Deus quer usar a tua vida. O tema dessa mensagem é instrumento de Deus. Quando eu sou um instrumento de Deus, quando eu me coloco à disposição do Evangelho, eu faço a diferença. Mas pastor, eu não conheço muito bem a palavra de Deus. Talvez eu não consiga ler tão bem. Talvez eu não consiga teologicamente falar tantas coisas lindas que o Evangelho me propõe a falar. Mas eu quero te dizer algo: Deus não procura, porque a letra mata muitas vezes. Deus procura o teu coração, o teu sentimento de adorador, o teu sentimento de se entregar. Claro, temos que ter o conhecimento da palavra sim, porque isso faz parte para que você melhore o seu vocabulário, o teu conhecimento bíblico. Mas a partir do momento que você coloca o teu coração voltado a estar falando da vontade de Deus, daquilo que você conhece desse Deus, Deus vai te usar perante os grandes. Aleluia. Deus é maravilhoso. E o que diz que Deus escolhe as coisas loucas? Se você, no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26, diz: irmãos, pense nos que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram nobres de nascimento. Deus, Ele não procura aqueles que já estão capacitados, mas Ele capacita aqueles que buscam. Aqueles que buscam se aprimorar, aqueles que buscam se encontrar, aqueles que buscam conhecimento, Deus derrama da graça dele. Por isso que Deus faz as coisas loucas para confundir as sábias. No versículo 27 desse mesmo livro de 1 Coríntios, capítulo 1, diz: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E o que significa coisas loucas? Alguém que está fora dos padrões normais desse mundo. Porque antes, eu vou falar um exemplo da minha vida, como eu já disse aqui algumas vezes. Para quem não sabe, eu fui trabalhar na noite. Eu era DJ, trabalhava em casa noturna. E Deus olhou um dia para a minha vida e permitiu acontecer uma situação para que eu estivesse aqui. E eu estou aqui há 27 anos já, para a glória de Deus. 27 anos aqui aprendendo do Evangelho, louvando a Deus com essa igreja, crescendo com essa igreja, para a glória de Deus. Aquilo que era impossível de acontecer, aconteceu. Porque para quem olhava para
tal de DJ Paulinho tocando em rádio, fazendo bailes, que naquela época era baile, hoje é balada, né? Participando de ginásio do Palmeiras lá, fazendo aquelas coisas, tocando tal, para aquele multidões de pessoas, e hoje eu estou aqui louvando a Deus. Para quem conhece aquela história, fala, não, isso é coisa louca. Abrir mão de contratos, abrir mão de privilégios que eu tinha, para poder estar aqui com vocês. Sabe o que é isso? Eu entendi o Evangelho de Cristo. Eu entendi quando eu fui alcançado por Cristo, e aí Ele tirou realmente as escamas que tampavam a minha visão espiritual, e hoje eu sirvo a Cristo com amor. Aqui em Cristo eu conheci uma família abençoada, irmãos lindos, irmãos abençoados. Eu tive o privilégio de formar minha família cristã aqui neste lugar. Alguém foi usado para que fosse instrumento de Deus, para que a minha vida fosse alcançada. Aquilo que era impossível de acontecer, aconteceu, aleluia. A gente tem que estar disposto a acreditar no inacreditável, a viver esse evangelho realmente de coisas que muitas vezes sai fora do padrão humano. Sai fora do padrão humano quando o médico diz, não tem mais jeito. E aí os irmãos oram aqui na igreja, e de repente o médico olha e fala, não, o exame mudou tudo, sai da UTI, vai para casa. Isso é viver as coisas fora do padrão deste mundo. É até engraçado, porque Deus conhece você muito bem, Deus sabe as suas necessidades. Aconteceu um fato comigo semana passada, foi algo tão simples, mas que me fez chorar e entender o cuidado de Deus. Eu estava dirigindo e chegou um certo momento que começou a me dar um sono. E eu sempre tenho uma balinha no carro. E eu estava com a passageira, uma senhorinha, 82 anos. E naquele momento, no meu pensamento, eu falei assim, ô Senhor, uma balinha de café aqui agora me cortaria o sono. Uma balinha gostosa, eu falei essa palavra, pensei essa palavra, uma balinha gostosa de café me ajudaria muito. Eu terminei de pensar, pastor. Sabe o que essa senhora falou? Moço, eu tenho uma balinha gostosa aqui para te dar. E eu olhei para o lado assim, só falta ser de café. E ela estirou. Balinha de quê? Café. E eu comecei a chorar. E ela está chorando por causa de uma bala. Eu falei, não, é porque existe um Deus que cuida da gente. Existe um Deus que no mínimo detalhe Ele cuida da gente. A minha necessidade naquele momento só era uma balinha de café. Mas Deus quis dizer para mim, ô tonto, isso é só para você ver como eu estou com você todos os dias. Eu não sei qual que é a sua necessidade, mas seja instrumento de Deus. Porque Deus, quando a gente se preocupa com o próximo, quando a gente se preocupa com o Evangelho, quando a gente se preocupa em obedecer e seguir os mandamentos do Senhor, Deus cumpre a sua palavra conosco. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. E estar conosco não é só caminhar, Ele estaria conosco, suprindo as nossas necessidades, nos abençoando com toda sorte de bênção, nos curando, nos livrando de tantas coisas, tantos acidentes que a gente não vê, tantos problemas que a gente não vê, tantas armadilhas que o inimigo trava, muitas vezes tenta tramar contra a minha vida e contra a tua vida. Muitas vezes a gente não vê, mas Deus está aguardando. Será que você pode dar um glória a Deus bem alto, meu irmão? Aleluia, aleluia. Sabe o que é isso? A mensagem da cruz é loucura. A mensagem da cruz é loucura. Tem muitos que não acreditam que um homem se entregou numa cruz, foi crucificado e que ressuscitou. Mas a palavra nos afirma isso, que haverá um dia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, amém? Mas enquanto esse dia não chega, Deus deixou para você, Deus deixou para você, Deus deixou para você, Deus deixou para todos um único pedido: ide e pregar o Evangelho a toda,
E muitas vezes nós só pensamos em nós. Aí eu vou para a igreja, está tudo bom, glória a Deus, vou ver os irmãos. Mas quando você já parou para pensar, quantas vezes você saiu de casa e sabendo que um vizinho seu está passando por um problema, e você não teve coragem de bater na porta dele e falar: ô meu irmão, estou sabendo que está acontecendo isso, eu posso orar por você? Ou eu posso te levar para a igreja? Olha, Deus fez isso na minha vida e eu queria que Ele fizesse na sua também. Deus mudou a minha sorte e eu quero que Ele mude a sua também. Quantas vezes a gente pensou em fazer isso? Tiro por mim. Quantas vezes? Isso é para você refletir na sua vida. Você não responde para mim, você responde para Deus. Aleluia. Deus arquitetou a forma que Ele vai te usar. Deus, Ele vai usar o melhor de você. Se você é um cara carismático, é o jeito seu que Ele vai te usar. Se você é uma pessoa mesmo séria, mas são nos detalhes que o jeito que você é que Ele vai te usar. Não se preocupe da forma que Deus vai te usar. Não se preocupe da forma que Deus quer te usar. Talvez você seja uma pessoa que não seja muito comunicativa, mas você pode apresentar um panfleto e falar assim: eu posso orar por você, anotar o nome daquela pessoa e orar por ela. Deus já arquitetou a forma que Ele vai te usar. Eu queria que você falasse isso para a pessoa que está do seu lado. Deus arquitetou a forma que Ele vai te usar. Ele crê nisso? Então cutuca ele, fala: irmão, dá um glória a Deus aí bem alto. Então, meu irmão, guarde em seu coração, você está sendo moldado por Deus. Guarde seu coração, você está sendo moldado por Deus. Bem-vindo a essa sua nova realidade, você cristão. Bem-vindo você cristão a este mundo abençoado. Bem-vindo a essa glória que te espera abençoada. Bem-vindo porque você está sendo moldado pelo próprio Deus, aleluia. Sabe por quê? Antes você era, agora você é. Antes você era somente uma pessoa que ouvia falar, agora você é aquele que anda com Cristo, é aquele que fala com Cristo, é aquele cheio da presença de Deus, é aquele com a graça de Deus, é aquele que não se desespera, é aquele que conhece, é aquele que vive lado a lado com Jesus, aleluia, aleluia. Mesmo você que não tenha nascido em berço evangélico, você está sendo moldado, aprimorado. Mesmo você que nasceu, você sabe que Deus está te endireitando nos caminhos. Eu penso nisso. Quando as pessoas olhavam para mim antes e falavam: você era isso. Eu era. Agora eu sou um canal de bênção de Deus. Agora eu sou um abençoado pelo Senhor. Sabe por quê? Deus me conhece. Deus te conhece. Salmo 139, versículo 16 diz: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existirem. Deus já te criou com planos. Diga isso para o seu irmão: o Senhor tem planos para a sua vida. Aleluia. Em Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta das nações. Tem algo semelhante aqui com a vida de Saulo, que depois se tornou Paulo. Deus te conhece, Ele fez isso com ele, Ele pode fazer comigo e com você, como tem feito com outros irmãos, com pastores, missionários, homens e mulheres que têm levado a palavra do Senhor em todos os lugares do mundo, aleluia. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você é um escolhido do Senhor. Nós cantamos aqui: nasci para vencer, aleluia. Por mais que você vá em um lugar levar o evangelho do Senhor, não tenha medo, não tenha medo. O Senhor está contigo. Deus vai colocar as palavras certas em seus lábios, aleluia. Eu já contei isso aqui, vou falar rapidamente. Eu me lembro quando eu fui na Bahia e nós passamos ali 3 meses participando de um grupo missionário. E aí um certo dia nós fomos visitar aí Aldeia dos Pataxós.
E eles são muito rígidos. E quando nós chegamos ali, antes de nós chegarmos, nós estávamos num grupo de mais ou menos 30 missionários e 4 pessoas da FUNAI. E quando nós chegamos, antes de sairmos do hotel, o pastor chegou em mim, que só ia um pastor e eu. Ele virou assim: pastor, eu não estou me sentindo muito bem. Ontem o negócio foi, até 2 horas da manhã nós tivemos que orar por uma pessoa, foi uma batalha espiritual. Ele falou: eu não estou me sentindo muito bem, você pode ir com o pessoal? Então, posso. Até aí tudo bem. E chegando lá com esse grupo de missionários, o pessoal da FUNAI foi lá e conversou com eles, e aí veio algumas solicitações. Olha, esse missionário pode entrar para trazer essa palavra deles, desse Deus de vocês aí, mas com uma condição: não pode entrar com um livro da capa preta. Eles falaram isso, achei engraçado, que é a Bíblia. E quem que vai falar? Vai ser o missionário. Não, eles querem um pastor. Pastor, pensa numa pessoa que tremeu, porque foi abrindo, parecia um mar assim, abrindo, eu estava lá no último. Pastor, é com você. E eu nem falava a língua deles, e tinha um tradutor lá. Para a glória de Deus, até hoje tem culto lá. Índios se converteram ao evangelho, coisa linda. E o índio, quando ele entende isso para a vida dele, ele serve com amor. E como é maravilhoso saber como Deus não usou a minha vida somente, mas todo aquele grupo ali, levando o amor, levando a graça de Deus. Ei, Deus quer usar você. Você conhece o amor? Você recebeu o amor de Cristo? Diga: eu recebi. Poucos receberam, mas quem recebeu entende isso. Quando nós recebemos, nós queremos entregar, nós queremos devolver. E Deus quer fazer isso através da tua vida. Pergunta que eu te faço: quantos abraços você deu hoje? Responda para você mesmo. Quantas pessoas você virou e disse assim: Jesus pode mudar a tua sorte? Quantas pessoas você virou e falou assim: olha, existe um caminho já traçado por Deus para a tua vida, e Deus está te aguardando? Quantas vezes você falou isso hoje? Talvez nenhuma. Um irmão levantou uma mão, glória a Deus. Isso é ser instrumento de Deus. Uma ferramenta, se eu jogo ali no canto, por exemplo, esse microfone, ele funciona bem, ele funciona com pilhas, ligado ali. Mas se eu deixar ele encostado ali com a pilha, sem usar, sabe o que vai acontecer? Essa pilha vai estourar, vai estragar o microfone, e ele não vai servir para nada. A nossa vida é assim mais ou menos. Deus quer nos usar. Deus dá oportunidade em conhecimento. Todos os cultos que nós estamos aqui, nós ouvimos o que? A palavra de Deus. Quando ouvimos a palavra de Deus, nós estamos absorvendo algo que está enriquecendo e nos está dando conhecimento. E nisso eu posso usar esse conhecimento para praticar o que Jesus pediu, o ide. E muitas vezes isso fica só em mim, e eu não pratico o ide. Jesus está voltando. Você está cansado de ouvir isso? Não se canse, porque isso é uma realidade. O que você está fazendo para que Jesus volte? Quantas pessoas você acredita que ainda não receberam essa palavra? Não receberam essa palavra de vida eterna? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É isso que nós somos chamados. Para ser instrumento de Deus é isso. Eu não estou falando somente para que tenha essa igreja cheia. Claro, se você convidar pessoas, essas pessoas vão vir para este lugar. Mas eu estou falando de algo que é um compromisso que o próprio Jesus pediu para que nós, igreja, tivéssemos com o seu evangelho. Esse é um compromisso. Esse é um pedido que ele fez conosco. Agora vamos aqui adiante. Deus escolhe as coisas fracas. Nossa, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. O que significa coisas fracas? Aquilo que é impossível. Aquilo que olham muitas vezes lá no seu trabalho, talvez olham para você: que é esse cara aí? Esse canta. Tem um cliente do Ricardo, aqui da nossa igreja. Ele fala assim: quem é o cantor? Toda vez que eu chego lá, porque eu passei para ele os nossos panfletos,
E ele, sempre que ele pode, agora ele fala que acompanha os cultos aqui. André é o nome dele, um abraço se estiver nos acompanhando. Mas ele não acreditou que eu cantava. Será que eu falo tão mal assim, pastor? Será que eu tenho uma voz tão feia assim? Aí ele falou assim, eu vi você cantando, rapaz, não é dublado não? Não é alguém cantando por você não? Eu falei, vai lá na igreja que você vai ver. Mas eu não acho que eu não canto bem não. Ele falou assim, não rapaz, olha, nem imaginava. É isso. Quando menos imagino, sai de você palavras de vida eterna. Quanto menos se pensa que é o fim do túnel, alguém que está enfermo, eis aqui, Senhor, um servo teu que vai orar por aquele que está doente. Serei um instrumento do Senhor, para que o Senhor faça a tua boa obra. Gente, vocês não têm, talvez você não tenha experimentado, mas eu lanço esse desafio. Se consagre, busque a presença de Deus, se encha do poder de Deus, e ore por enfermos. Mas ore de chegar e tocar a mão, e depois você vê o resultado. Que satisfação gostosa, ver aquela pessoa que estava numa UTI, e de repente ela sai andando, curada em nome de Jesus. Que coisa gostosa quando você prega o Evangelho, e aquela pessoa entende aquilo através dos seus lábios, que Jesus Cristo é o Senhor, e ela se rende ao Senhor. Isso é maravilhoso, isso é ser instrumento de Deus, aleluia. Quando estão entendendo a mensagem, pode dar uma glória a Deus? Aleluia. Eu queria usar um exemplo, por exemplo, de Davi. Davi, todos conhecem a história. Ele estava ali, o pastorzinho, não vou ler o texto para a gente ganhar tempo. Ele estava ali como pastorzinho de ovelhas, ali no cantinho dele. E de repente, Samuel recebeu um chamado do Senhor para que fosse lá ungir o rei, ungir o servo do Senhor. E aí de repente ele chega na casa de Jessé, é esse? Não, não é esse não. Porque quando ele viu Eliabe, o que ele fez? Ele falou assim, deve ser esse, né? Pensou com certeza, é esse aqui que o Senhor vai ungir. Não é esse não. Então é Abinadab. É um nome bom aí para quem está tendo filho, né? Abinadab. Não, também não é. Samar, também não é. Não, tem os outros. Não, também não são. Você tem mais algum? Tenho, está lá, esquecido. Está lá esquecido. Está lá cuidando de ovelha. Não, traz esse. E tem uma coisa interessante que me chamou a atenção. Aleluia. Traga-o aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Honra. Isso foi um princípio de honra sobre a vida de Davi. Por quê? Porque o que Deus tem para a tua vida, ninguém pode roubar. O que Deus tem preparado para você, ninguém pode tomar. E ninguém pode tomar a frente, isso que é o melhor. Ninguém pode tomar a frente do que é seu. As pessoas vão ter que esperar para ver acontecer na tua vida, porque é o próprio Deus que escreveu com as suas próprias mãos o que é ao teu respeito, o que é teu. E aí trouxe ele e ungiu. Eu imagino a cara dos outros irmãos. Eu imagino o próprio pai, aquele que estava lá, esquecido, jogado no canto. Mas Deus tinha planos para a vida dele. A vontade e os planos dos homens são enganosos. Lembre-se disso. A vontade e os planos dos homens são enganosos. A pergunta de hoje é: onde surgem os nossos planos e a vontade? Onde são? Não é no coração? De onde surgem as nossas vontades, nossos planos? Não é no nosso coração? Olha o que a palavra diz a respeito disso. Em Jeremias 17, 9 e 10. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Versículo 10. Eu sou o Senhor que sonda o coração, examina a mente para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras.
se você tem feito a vontade do Senhor, se você tem seguido a vontade de Deus, Deus com certeza estará sobre a tua vida. A visita de Samuel a casa de Jessé para ungir o escolhido de Deus, Samuel em seus pensamentos, quando viu, pensava que era um, mas era outro. Os nossos pensamentos são enganosos. Por isso que antes de tomar alguma decisão, antes de fechar um negócio, antes de fazer algo, busque a Deus, ore a Deus. Você como instrumento do Senhor, Deus vai te direcionar o que você deve fazer em nome do Senhor Jesus. Amém? E esse mesmo Davi foi aquele que seguia a vontade de Deus. E aí de repente numa situação, todos conhecem a história, em que um filisteu se levantou contra todo um povo, e todos que tinham ali, que eram guerreiros preparados, estavam com medo. Mas aquele menino, aquele jovem, aquele que ninguém dava nada, eu vou lá. Quem é esse circunciso? Eu fico imaginando, querendo colocar aquelas vestes, a armadura sobre ele. Não precisa disso não. Imagina colocando nele, tentando colocar nele, mas isso é muito grande, não dá certo não. Aí, esse rapaz é doido, esse menino é maluco. Mal sabiam que leões e ursos ele já tinha enfrentado. E o melhor, ele já conduzia ovelhas, ele já era pastor. E ele era ungido do Senhor. O que eu quero dizer nessa noite, você é ungido do Senhor. Você é do Senhor Jesus Cristo. E não existe batalha que o Senhor permita que você entre para que você perca. Talvez você esteja no olho de um furacão. Talvez sua vida seja tudo bagunçado. Você não está entendendo o que está acontecendo. Mantenha a tua posição, ore. Não olhe as pessoas, não olhe ao seu redor as circunstâncias. Olhe para Cristo, porque Ele é o autor e consumador da tua fé. É Ele que vai te capacitar a entender esse momento. É Ele que vai te direcionar ao que fazer, ao que falar, aonde se colocar. Porque Ele é o teu Deus, Ele está contigo. Ele prometeu que estaria e vai permanecer contigo até a consumação dos séculos. Aleluia! Da mesma forma, aquela mulher que todos conhecem a história. Vamos ganhar tempo aqui sobre ela só tinha um punhado de farinha, um pouquinho de azeite. E aí chegou um homem lá e fala assim: poxa, vai lá e faz um bolo para mim. Com pouco que ela tinha, com nada que ela tinha. Meu irmão, eu quero dizer para você, quando a gente dá aquilo que a gente acha que é o último, mas damos o nosso coração naquilo, Deus acrescenta 100 vezes mais. Não se preocupe com aquilo que talvez você perdeu. Entenda que você está sendo preparado para receber muito mais aquilo que talvez você perdeu, porque aquilo que você perdeu não era aquilo que seria adaptável a você ao que está por vir. Deus tem coisas grandes para a tua vida, aleluia. Deus tem coisas melhores. Nós vivemos a um Deus que se renova a cada momento. Eu lembro de uma ministração do pastor Klaus aqui neste lugar, falando que inconstantemente Deus está em movimento. Ele está movimentando as coisas, Ele está movimentando a igreja, Ele está movimentando as pessoas em todo momento. Para quê? Para que a bênção dEle, que enriquece, não acrescenta dor alguma, seja renovada sobre o teu povo. E se você é povo do Senhor, dá um brado de glória bem alto e diga: Senhor, eu sou teu povo. Aplauda o Senhor, aleluia. 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 E por último eu quero falar sobre aquela passagem de João 6:9, em que uma multidão acompanhava Jesus. E o interessante é que a multidão acompanhava Jesus, mas existia uma pessoa, um anônimo, que fez a diferença. Um anônimo fez a diferença. Um jovem rapaz, ele tinha exatamente 5 pães e 2 peixes, em que alimentou toda uma multidão de pessoas.
Você é um humilde do Senhor, você é um rapaz do Senhor Jesus Cristo. Deus quer te usar com aquilo que você tem. Deus quer te capacitar com aquilo que você tem, com o seu talento, para que você, mesmo sendo no anônimo, você faça a diferença onde quer que você esteja. Eu vou repetir novamente, talvez você não entendeu. Deus quer usar a tua simplicidade, mesmo no anonimato, para fazer coisas grandes, para fazer a diferença aonde quer que você esteja. É que às vezes nós nos colocamos como pessoas insignificantes. Deus não te chamou para ser insignificante. Deus te chamou para ser servo. Deus te chamou para ser filho. Por isso que, como nós lemos, Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Deus te conhece. Posso não ter cargo na igreja, posso não ser um pastor, não posso não ser um bom pregador, mas quando Deus me chama, meu coração se impulsiona e diz: eis-me aqui, anônimo para o homem, mas escolhido por Deus e instrumento do Senhor. Aleluia. O que eu quero dizer é que quando Deus quer te usar, não importa o problema, a circunstância, o teu intelecto, Deus vai te usar, porque o próprio Deus que te fez é aquele que mudará a circunstância da história de outras pessoas, assim como foi com o apóstolo Paulo, será na tua vida. Deus quer te usar. Fique de pé nesse momento, aleluia. Feche seus olhos, coloque a mão no teu coração. Comece a falar com Deus aí. Deus de poder e glória, queremos ser usados por Ti, Jesus. Eu creio que esse é o desejo da Tua igreja. E às vezes, Senhor, as circunstâncias da vida, ó Pai, nos fazem nos acovardar, Deus, nos fazem recuar e dizer: não, isso não é para mim, isso eu não quero. E aí, Senhor, muitos de nós ficamos ali chorando no canto, ficamos tristes, angustiados. Oh Deus, encoraja o Teu povo, Senhor, nesse momento. Encoraja, Senhor, porque o Senhor quer usar bocas e lábios deste lugar para levar o Teu Evangelho. O Senhor quer usar bocas e lábios deste lugar para curar pessoas. O Senhor quer usar pessoas deste lugar para dar um abraço de cura sobre vidas. Nos encoraja isso, Deus. Não deixa, Senhor, não deixa a circunstância ser maior que o Senhor sobre as nossas vidas. Que possamos ser pessoas que impactam e mudam destinos de outras pessoas, Senhor. Assim como foi com a vida de Saulo, que se tornou Paulo um dos maiores pregadores do Evangelho. Aquele que se deixou gastar, aquele que disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nessa noite, Deus, libera, Senhor, uma unção aqui sobre este lugar, para que pessoas se levantem aqui neste lugar, sejam verdadeiros pregadores do Teu Evangelho, sejam pessoas que levam a Tua palavra, sejam pessoas encorajadas por Ti, Senhor. Eu quero mais de Ti, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Pai. Aqueles que estão orando, Senhor, ouve o clamor. Talvez, Senhor, problemas sejam resolvidos dentro da minha casa, a partir do momento que eu entender que eu sou o principal personagem para mudar a história da minha família. Talvez eu seja realmente a coluna de oração da minha casa. Usa, Senhor, as pessoas aqui. Usa esse irmão, usa essa irmã, usa esse jovem, esse adolescente. Oh Deus. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você,
e jamais te esquecer. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer, e Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. Ele está te levantando, creia nisso. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Então, não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, não chore, quem cuida de você não dorme. Instrumento de Deus, crê nisso. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Oh Deus, Deus poderoso, e com teu Espírito Santo de Deus possa falar a esses corações. O Senhor não olha a aparência de pessoas, o Senhor não olha, Senhor, posição de pessoas. O Senhor olha o desejo, a vontade que nós temos. E eu creio que aqui pessoas que estão nessa noite, Pai, tem esse desejo de levar o teu evangelho. Ah, Senhor, eu já fui ministrado sobre isso neste lugar e eu vivi isso, Deus. De quando a gente se preocupa com o próximo, o Senhor se preocupa conosco. O Senhor cuida da gente. E possamos entender isso, ó Pai. O Senhor possa capacitar a vida de cada irmão, irmã, cada jovem, cada adolescente que aqui está. Porque nós somos chamados para isso, está no nosso DNA. Ide pregar o evangelho a toda criatura. Talvez quando nós começarmos a entender isso, menos serão os problemas e maior será a glória de Deus que descerá sobre a tua igreja. Maior será a glória de Deus sobre os irmãos que tocam, aqueles que cantam, sobre a intercessão, sobre os obreiros da tua casa, sobre os pastores, sobre todo o corpo da tua igreja. Quando entendemos que o ID está em nosso DNA, quando entendemos que somos instrumentos de Deus, somos boca de Deus, os problemas talvez serão menores e a glória de Deus estará sobre as nossas vidas. Mesmo que venham os problemas, eu creio que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu digo mais uma vez para você dar um glória a Deus bem alto: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quem te fortalece é o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, e que está aqui nessa noite. Aleluia! Oh Deus, Deus quer te usar. Oh Senhor, nessa noite eu oro nesse momento. Eu quero orar por você, meu irmão, que talvez deixou essa chama se apagar na sua vida. Um dia eu estive na tua casa, Senhor. Um dia eu reconheci o Senhor Jesus Cristo como meu Salvador. Eu ergui minhas mãos, foi uma festa. Mas aí as coisas foram acontecendo. A chama foi se apagando, foi ficando tudo de lado. Minha vida começou a ficar difícil. Mas hoje eu entendi
Que bom é estar na tua presença, Senhor. E eu quero voltar para os teus braços. Eu quero estar diante do Senhor. Eu quero ser instrumento do Senhor. Eu quero ser a referência do Senhor onde quer que eu esteja. Se tiver alguém com esse sentimento de voltar para os braços do Pai, levante suas mãos onde quer que você esteja. Eu quero orar por você. Aleluia. Aleluia. Não chore. Não chore. Quem cuida de você não dorme. Levanta. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Vem aqui à frente que a gente vai orar por você. Você que quer voltar para Jesus Cristo, você que quer aceitar Jesus Cristo, quer ser um instrumento do Senhor, quer ter uma nova linguagem. Aleluia. Se você quiser, vem aqui à frente, eu vou orar por você. Vamos orar por você como igreja do Senhor. Aleluia. Você que está nos acompanhando pela internet, sentiu o desejo no teu coração de fazer isso, fale com os irmãos que estão online, que o Senhor possa te dar uma nova oportunidade. Você que está nos acompanhando pela rádio também, você possa clicar no ícone que temos aí do WhatsApp e a gente entrará em contato com você. Falar tudo isso, Deus é bom. Diga: Deus é bom. Diga: eu quero ser um instrumento na mão do Senhor. É isso mesmo? Então aplauda o Senhor Jesus Cristo.